Ora, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate nesta segunda-feira, 8 de junho de 2025. Na edição de hoje vamos falar sobre imigração e integração social em Angola. As migrações que estão sob os holofotes internacionais e os Estados têm estado a criar políticas para as travar ou para receber quem procura um bom lugar para viver melhor ou apenas para sobreviver. Angola é também origem e destino de migrantes, principalmente nos últimos anos. Como são acolhidos os imigrantes? Quais são, aqui a olhar para os países e regiões onde encontram-se pessoas que mais decidem se mudar para Angola? Como são integrados estes imigrantes? São estas as questões que vamos querer ver respondidas na edição de hoje. Como disse, vamos falar hoje sobre imigração e também integração social em Angola. Este é o seu programa Girassol Debate, que lhe faz companhia toda a segunda-feira a partir das 21 horas. Eu sou o Alberto Capitão. São nossos convidados e passo a cumprimentá-los. José Rodrigues é jurista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, boa noite. Recebemos também Raimundo Lima, presidente da Câmara de Comércio Angola-Brasil e ainda da Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros em Angola. Boa noite, Raimundo, bem-vindo. Muito boa noite, muito boa noite. Está connosco Rafael Aguiar, sociólogo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. E João Gonçalves, jornalista e especialista em assuntos africanos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Nós contávamos ter neste painel um representante dos serviços de migração e estrangeiros. Fizemos um convite oficial, todavia não recebemos qualquer resposta, daí a ausência do SME, Serviço de Migração e Estrangeiros, neste painel. Mesmo assim, vamos levar até si esta edição do Girassol Debate e desde já reiterar a si o nosso agradecimento. João Gonçalves, enquanto especialista em assuntos africanos, eu lhe pergunto se esta é uma prática normal do africano emigrar e olhar aqui para a nossa Angola. Quais são os africanos que mais imigram para Angola? Os africanos que eu observo que migram para Angola são os da República Democrática do Congo, em primeiro lugar, do Congo-Brazzaville e praticamente de vários países da África Ocidental, nigerianos, burkinabes, malianos, ivoarienses. Digamos, 80% dos imigrantes de África também são da África Ocidental. E por que é que eles procuram por Angola? Vários fatores, mas penso que muitos vêm mesmo à procura de estabilidade econômica e social. Você se vê o Congo, é que nós sabemos, vai na África Ocidental, você encontra os burkinabes acossados pelos terroristas, os malianos. Eles vêm mesmo à procura de algo, uma estabilidade econômica, né, e social, que eles vêm procurar. Bem. Infelizmente, nem todos vêm por uma via normal, né? Mas são esses. Vamos também olhar para esta questão dos meios legais ou não para a entrada em Angola. Raimundo Lima é brasileiro, está em Angola há 25 anos, sensivelmente. Como é que veio para Angola e como foi recebido? Eu cheguei a Angola para contribuir com a reforma do Jornal de Angola, no ano 2000. Cheguei aqui no dia 14 de fevereiro de 2000. E terminei ficando no jornal durante 3 anos, coordenei tecnicamente a reforma do Jornal de Angola e também a reforma do Jornal de Desportos. Em seguida, vim pensando em ficar uns 3 meses, já estou aqui há 25 anos. E fui muito bem recebido. Muita gente disse que eu sou o mais mangolê dos brazucas, como costumo fazer. Para você ter noção, no meu primeiro ano aqui, eu cheguei em fevereiro. Em novembro, eu fiz uma comemoração de aniversário lá no Vilé.
e nós tivemos mais de 140 angolanos na nossa festa. Foi um negócio fantástico, eu nunca imaginei ser tão bem acolhido como aqui. E, na época, a EBRAM, Associação dos Empresários Brasileiros em Angola, na época, alguns anos depois, teve acesso a uma pesquisa que mostrava que, depois dos próprios angolanos, os angolanos gostavam mais dos brasileiros entre os diversos imigrantes. Mas eu sinto que cada vez mais os portugueses também são muito bem aceitos aqui, né? Mas fui muito bem recebido e até hoje para você ter noção, eu sou padrinho de mais de 10 pessoas aqui, né? Muito mais, cerca de 20, porque são vários casais que eu sou padrinho, crianças. Então, esse acolhimento, isso é uma demonstração o mais claro possível da integração, né? E eu costumo dizer muito que eu saio de Angola, mas Angola não sai de mim. Rafael Aguiar, enquanto sociólogo, como é que olha para esta questão da imigração e do processo todo de integração social que se tem estado a aplicar para a recepção de imigrantes? Bom, eu agradeço essa oportunidade de reencontrar amigos. O Raimundo, nos conhecemos desde o ano 2000, Liga da Juventude Lusófona. Isso. E o meu amigo que já estamos há algum tempo sem nos vermos. O mais velho estou sempre a vê-lo nos ecrãs. É um prazer estar aqui. Portanto, a imigração é um processo antigo, mas ele vai ganhando contornos ao longo do tempo, contornos influenciados também por outros fatores. O principal fator, os principais fatores que concorrem para a imigração podem ser a imigração forçada, são as questões de natureza de conflito, de violência política, militar. Mas também há imigração, portanto, que ocorre para Angola, voluntária, influenciada pela procura de trabalho, emprego, influenciada pelo comércio, por parte, sobretudo, do oeste africanos. Os que vêm de Portugal e Brasil, regra geral, eles imigram para adquirirem emprego, portanto, trabalharem. Emprego, regra geral, formal. E é por isso que a sua aceitação, esse fator influencia a sua aceitação, influencia a sua integração. Mas grande parte dos indivíduos que imigram, portanto, para Angola, vindos de África, a maioria deles vem, portanto, procurando por condições de comércio, de negócio, para melhorarem as suas condições de vida. E estes nem sempre, portanto, encontram a mesma integração social na sociedade angolana. Quando falar de integração, olha para a aceitação. Nem mesmo... não, quer dizer, aqui temos que diferenciar. Aceitação nem sempre é integração social. Nós podemos admitir não ser hostis com imigrantes, aceitarmos, considerarmos normal. Mas esses imigrantes não encontrarem integração social na sociedade, que é, por exemplo, a integração ocorre por via de ocuparem posições sociais, conseguirem trabalho, nem que seja informal. A integração pode ocorrer através de casarem com mulheres angolanas, também esse aspecto pode facilitar a integração. A integração pode ocorrer do ponto de vista religioso, portanto, as igrejas serem aceitas e eles, portanto, passarem a praticar o fenômeno religioso de forma legal, sem qualquer problemas. Isso é integração. O que é diferente, por exemplo, da aceitação. A integração é um processo mais estruturante. A aceitação pode ser atitudes. Agora, há imigrantes, por exemplo, integrados,
mas que podem encontrar hostilidade. Por exemplo, a ideia de que determinados imigrantes, quer ao nível formal, por exemplo, ganham muito mais que os angolanos, estão integrados, mas eles conseguem despertar um sentimento de revolta, porque fica-se com a percepção que eles oferem em posições iguais, com o mesmo estatuto, oferem um salário superior, por exemplo, a um angolano. E há essas situações. Nos bairros, para terminar, há indivíduos que se integraram perfeitamente, porque conseguiram colocar aí a sua loja, a sua cantina, etc. Mas a ideia de que ele está a fazer um negócio que deveria ter sido feito por um angolano pode despertar uma ideia de não aceitação. Então é preciso destrinçar a aceitação da integração social. José Rodrigues, em termos legais, qual é o panorama que temos hoje para a organização deste processo todo de imigração? Bom, eu vou fazer uma abordagem, primeiro, de natureza teológica, para poder compreender a ratio das migrações, e vou socorrer-me da encíclica do Papa Leão XIII, publicada em 15 de maio de 1891. Hoje, com 135 anos, continua a ser uma encíclica atual e atuante. Com a eleição do novo Papa voltou-se a falar muito Perfeitamente, disso. Porque esta é uma encíclica que constitui a base da apelando à humanidade, que os migrantes sejam tratados a partir da condição humana, a partir da dignidade da pessoa humana, e não a partir de números ou dados estatísticos. Portanto, esta recomendação desta encíclica levou a uma revolução legislativa, sobretudo na Europa Ocidental, porque a partir desta altura, muitos desses Estados fizeram uma reforma na perspectiva de tratar os migrantes sob o ponto de vista de igualdade, sob o ponto de vista de integração social. Mas esta reflexão teológica do Papa Leão XIII encontrou uma resposta da encíclica Carita in Veritate, do Papa Bento XVI, publicada em 2009. Mas Bento XVI vai mais longe e, respondendo à primeira encíclica, atestava de que era necessário reintegrar os migrantes segundo o critério da dignidade da pessoa humana, mas era necessário regulamentar a integração dos migrantes. Porque a ausência de regulamentação leva a que os migrantes, no exercício dos seus direitos, possam comprometer o interesse dos nativos. Neste caso, como é que nós estamos em termos E aqui, no caso da Angola, olhando para aquilo que é a quantidade de imigrantes que nós recebemos, e dentro desta perspectiva teológica, procurando enquadrá-los segundo a dignidade da pessoa humana, há necessidade dos instrumentos jurídicos, os instrumentos normativos, serem adequados ao contexto desta invasão que a Angola tem estado a sofrer. Quer seja regulamentando o processo de integração, quer seja regulamentando a entrada destes cidadãos, que muitos deles vêm na condição de imigrantes, mas outros também, aproveitando-se do fenómeno migratório, utilizam as nossas fronteiras para depois se introduzir e, de forma organizada, praticarem atos que comprometam o próprio interesse nacional. Então, a questão das migrações não pode ser uma questão que deve ser tratada partindo de uma agenda política, mas sim partindo de uma agenda nacional, uma agenda de interesse público, em que, através de consensos alargados, fruto de uma reflexão coletiva em que todos os entes possam participar, desde órgãos da administração do Estado até outros entes sociais, possamos encontrar não somente mecanismos legais que possam permitir a entrada de estrangeiros, mas encontramos instrumentos de regulação. E eu aqui vou dar um exemplo. Hoje estamos a enfrentar um fenómeno que é muito perigoso, que é o facto de
escolas muçulmanas ou crianças muçulmanas não frequentarem o sistema de ensino público. Mas sim, os muçulmanos organizaram-se, criaram escolas específicas onde os seus descendentes estudam. E aqui o Estado não sabe o que se ensina nessas escolas. Por que razão... Em território nacional. Em território nacional. Por que razão é que o processo de reintegração não é definido pelo Estado? Se o Estado é que tem a legitimidade para o exercício de toda a atividade da administração do Estado. E por isso é que o Papa Bento XVI, quando respondia na sua encíclica Caritas in Veritate, chamava a atenção sobre a necessidade dos processos de regulação, da integração, passar por uma agenda nacional dos próprios Estados. E então, Angola precisa não somente discutir os instrumentos normativos, mas sobretudo definir as políticas de integração mediante processos de monitoramento, e o monitoramento não pode comprometer aqui, portanto, os direitos e as liberdades dos migrantes, mas o monitoramento visa essencialmente, primeiro, defender aquilo que é o interesse nacional, defender, sobretudo, os direitos dos nativos, salvaguardando também aqui o interesse e os direitos dos migrantes, dentro daquilo que é a teoria do próprio equilíbrio da aplicação das normas. Okay. Está então lançado este debate e quando os senhores entenderem que devem contrariar ou acrescentar um dado, podem fazê-lo, mas enquanto isso eu volto a palavra a si, João Gonçalves, para, me apegando até a tudo que foi dito aqui. Tem-se feito uma discussão exatamente sobre isso. Quando se fala, por exemplo, de africanos, ou ex-africanos, como falou, e principalmente cidadãos da República Democrática do Congo e Angola, o termo que se usa é refugiados. Mas quando se fala, por exemplo, de um europeu ou asiático, americano, que se diz é que não, veio a trabalho, é investidor. Por que desta diferenciação? Bom, eu não tenho ouvido isso, mas eu concordo plenamente com aquilo que o doutor aqui se referiu. Porque em Angola não tem havido integração. E muitas vezes as pessoas que vêm como migrantes não se querem integrar. Não se querem integrar. E por que disso? Penso que é uma certa falta de autoridade mesmo do Estado angolano. Porque quando, num bairro, o cidadão diz que eu vou falar português por quê? E quando um cidadão que veio como à procura de uma boa estabilidade econômica, né? Começa a se impor em termos de linguagem e o cidadão entra no ritmo do migrante, isso torna-se perigoso. Façam um inquérito nos bairros, porque muitas vezes a pessoa pensa que Angola é Luanda, a capital é Mutamba. Você chega na Mabora, a língua que se fala no Palanca, lá até nos confins de Luanda, a língua que se fala é Lingala. É Lingala, porque o próprio cidadão congolês não quer falar a língua. Ele pergunta-me, vou com essa língua. Mas aí está a questão, que são os processos de autorregulação. Sim. Porque são os migrantes que autorregulam a sua integração, quando esta é uma tarefa fundamental do Estado, definir o quadro... Neste caso, o Estado está a falhar neste sentido? Perfeitamente, está a falhar ou tem atuado de forma omissa. Isto é, perante o dever legal do Estado regular o processo de integração, o Estado coloca-se em situação de omissão e deixa que a regulação se converta em processos de autorregulação. Significa que são os próprios migrantes que definem os modos viventes em Angola, são os próprios migrantes que definem os termos da sua integração. Exatamente. Muitas vezes a integração chegando ao ponto de comprometer o próprio interesse nacional. Do cidadão. Mas isso se deve a quê? Isso se deve... O Estado tem que ter em conta as características gerais das diásporas. Okay? Portanto, regra geral, as diásporas tendem a manter, portanto, a preservar a cultura, os elementos culturais dos países de origem. E eles desenvolvem dinâmicas no sentido de socializarem
as gerações das várias diásporas, no sentido de preservarem isso. É por isso que notas que, por Rafael exemplo, Aguiar, mas neste caso Sim, em que sim. falamos, por exemplo, da omissão do Estado, que perigos é que podemos aqui o perigo... analisar neste sentido? Pois, mas antes de ir para os perigos, permita-me só dizer isso para percebermos isso. A escola portuguesa em Angola é um esforço de a diáspora portuguesa, portanto, preservar a sua identidade, os seus elementos culturais. E esse é um processo de socialização oficial. As outras diásporas desenvolvem processos de socialização informais, como as que estamos a nos referir aqui. A religião, dinâmicas em termos de convivência social, o comércio, no sentido de preservar as suas identidades sociais, as suas identidades culturais. O Estado tem que ter em conta que todo o processo de imigração, em contacto com os povos nativos, vai provocar, vão surgir outras comunidades etnolinguísticas resultantes desse contacto. Nós temos, por exemplo, uma comunidade etnolinguística resultante do contacto entre descendentes europeus e angolanos. Temos que estar conscientes de que a imigração de nigerianos, malianos, senegaleses, congoleses, daqui a 10, 20, 30 anos, em função desse contato, casamentos, filhos, etc., vai produzir, portanto, determinadas comunidades. Mas não é exatamente aí onde deve se regular por causa dessa vão surgir normalidade que se dá. Exatamente. Essas comunidades que vão ter especificidade, se não houver, conforme está-se a dizer, dinâmicas de integração, se não se regular esta integração, pode trazer tensões, conflitualidades e pode provocar com que hajam os fenômenos que estão associados aos processos migratórios. Okay. Está a ver? E então é fundamental, efetivamente, que se regule e é fundamental que as políticas públicas tenham uma visão de curto, médio e longo prazos, a partir, portanto, dos dados que os especialistas... Eu quero contribuir nesta questão, mas eu acrescento já, no caso, por exemplo, de brasileiros, como é que tem sido este processo de integração da sociedade angolana? Pode contribuir e depois responder aqui a essa pergunta. Eu acho, quer dizer, sem contestar absolutamente nada do que foi dito aqui, mas eu queria fazer uma observação, quer dizer, essa legalização ou esta tentativa de regular legalmente, juridicamente, o comportamento, por exemplo, e o modus vivendi mesmo, né, dos imigrantes, precisa levar em consideração também um fator que Angola busca preservar, que é a liberdade e a diversidade. São dois fatores muito importantes, na minha opinião, e aí liberdade em vários níveis, porque, na realidade, essa questão da imigração e da integração social é uma questão multifacetada. Nós temos que estar atento para cada um dos lados que nós vamos discutir aqui, para também não radicalizarmos em determinado momento. Mas é importante dizer que... Mas, por exemplo, só para concluir, mas, por exemplo, é possível, sim, nas políticas do Estado, né, é possível, sim, criar alguns parâmetros, como, por exemplo, na educação. Por mais que a escola portuguesa tem ali... E atenção que a escola portuguesa é só um exemplo. Pois mas pode ser a portuguesa, vamos falar da francesa, a e de qualquer outra. a francesa, que tem aqui escolas próprias, não é? Por mais que elas tenham, então, um programa específico e que vise, sobretudo, manter né, a sua identidade, a sua ligação histórica, porque não é só a sua
ligação social, por mais que se faça isso, o Estado pode sim estabelecer determinadas obrigatoriedades para essas escolas. E é esse aspecto que eu não levanto, acontece. eu que eu levanto é isto, não é? Independentemente da Não comunidade, acontece. sem qualquer perspectiva ou tendência pejorativa, é que todas as comunidades que se queiram organizar, que se queiram estruturar para garantir os seus valores, não podem estar à margem daquilo que é, portanto, aquilo que o Estado estabelece enquanto conjunto de normas e princípios que regulam a própria vida social. E nós temos aqui exemplos de sucesso migratório. O Canadá foi um exemplo de sucesso migratório. A Noruega também foi um exemplo de sucesso migratório, assim como os Estados Unidos. Mas temos também aqui alguns exemplos de insucesso, como o caso de Moçambique, que hoje enfrenta, portanto, um conflito local em consequência do descontrolo e da falta de monitoramento preventivo de determinadas comunidades que se concentraram num território, multiplicaram-se naquele território, criaram um sistema de ensino próprio e hoje acabam por reivindicar território, acabam por reivindicar recursos e acabam por hoje trazer outros fenómenos, como o fenómeno do terrorismo, como o fenómeno do tráfico humano e outros fenómenos conexos. Mas também é importante aqui dizer que mesmo o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, a nossa casa comum, chamava atenção para a necessidade das nações cuidarem da casa comum na perspectiva de criarem condições não somente para garantir a sobrevivência das suas comunidades locais, mas sobretudo para garantir a recepção dos migrantes. Mas a recepção dos migrantes deve obedecer a um processo de integração estadual. Quer dizer, que é o Estado que tem que ter a missão de saber aonde os migrantes estão, como estão, o que fazem os migrantes, ou seja, é preciso que este processo de integração não comprometa a vida dos migrantes, mas também é preciso que os migrantes não possam comprometer a vida social e a própria ordem pública que é do país receptor. Por isso que eu chamei aqui algumas encíclicas como uma espécie de instrumento de reflexão coletiva, porque nós estamos aqui a abordar a questão concreta da Angola, estamos a falar da migração do ponto de vista global. E então é necessário que a Angola não crie somente instrumentos, mas crie políticas de longa duração, conforme disse o Rafael, para que as próximas gerações, e aqui o Papa Francisco chamava a atenção sobre a necessidade da responsabilidade intergeracional, o que significa que a geração atual deve tudo fazer para satisfazer as suas necessidades, garantindo também que as próximas gerações possam dispor destes recursos. E para o efeito é necessário haver os equilíbrios. Recebemos migrantes, mas nós temos que regular a sua presença em Angola, de modos a integrá-los e convertê-los em fator de produtividade, em fatores também de desenvolvimento. Raimundo, está pedindo a palavra. Você perguntou, e como é que fica, como é que foi e como é que está sendo a integração dos brasileiros? Eu gostaria de dizer o seguinte: dos brasileiros que estão em todo o continente africano, 63% estão em Angola. 63%. Isto eu estou revelando com base no estudo do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que mostrou, é um número que eu acho até um pouco exagerado, mas é científico que eles fizeram, que existem 25 mil brasileiros aproximadamente em todo o território, não apenas na capital. E em todo o território angolano. Enquanto que, por exemplo, o segundo país que mais recebem brasileiros é a África do Sul. Tem 3.600 apenas, 25 mil, 3.600. O terceiro é Moçambique, com 340. Então, como você vê, há uma disparidade muito grande. E por que isso acontece? Porque há vários fatores políticos, econômicos, culturais, sociais, históricos, que fizeram com que houvesse essa grande integração entre brasileiros e angolanos. Eu aponto que o primeiro país a reconhecer a independência de Angola foi o Brasil, já no mesmo, isso foi no dia 11, no dia 12, não é? Mas eu diria que tem um fator aí que pouca gente sabe, que antes mesmo
de haver a independência de Angola, já o governo brasileiro, 6 dias antes, já apoiava a luta pela independência. E isso é interessante porque o governo brasileiro era um governo militar, era um governo duro do ponto de vista político, entendeu? Que não tinha absolutamente nenhuma ligação com o movimento popular que deu a libertação a Angola, que era mais socialista. E, no entanto, ainda assim, houve essa empatia. Então, de lá para cá, a língua, não é? Vários fatores fazem com que haja essa integração. E um fator é muito importante, a comunicação social. O angolano gosta muito de assistir a Rede Globo, a Rede Bandeirantes e tal. Eu vejo que há uma interação, não apenas integração aqui, mas uma interação. Então, isso é muito importante, não é? Pois não, sim. Depois eu completo. Exatamente. Deixa-me só, Rafael, acrescentar aqui uma nota e gostava de ouvir o vosso comentário, Rafael, e também João Gonçalves. O José Rodrigues e também o Raimundo Lima falavam da questão da regulamentação, mas tendo atenção aqui, tendo algum cuidado para não radicalizar. Eu pergunto, como fazer isso? Que mecanismos devem ser aplicados para evitar que se avance para a radicalização neste processo de regulamentação para a questão migratória? Essa situação, pelo menos do ponto de vista oficial de Angola, não se coloca. Porque Angola, em termos de modelos migratórios, Angola associa a imigração de brasileiros, europeus, de forma geral ocidentais, no modelo de investimento, a captação de investimento estrangeiro e fomento do turismo. Você falava da questão dos refugiados e depois fomento desta questão do modelo. É por isso que... E por que não dos africanos? Pois, chegaremos aí. No âmbito deste modelo, que, portanto, aparece nas políticas públicas, quem vem do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, a percepção que se tem, e isso também se infunde nas populações, é de que com este estamos a captar investimento estrangeiro e estamos a fomentar o turismo. E estamos a trazer uma mais-valia. Já o modelo percebido de imigração de povos que vêm, portanto, ao nível de África, já é um modelo de imigração ilegal. Portanto, independentemente dos casos concretos de serem imigração ilegal ou legal, mas a percepção geral, ao nível institucional, e que depois se propaga ao nível das populações, é que esse modelo de imigração é ilegal. E o modo como se reage aos dois grupos de imigração, dos movimentos migratórios, o modo depende dessas duas percepções. E é por isso, e mesmo em relação a este grupo em que se tem a ideia de imigração ilegal, a nossa atitude é aquela que está a ser, portanto, aqui descrita. É de passividade, é de inatividade, e deixamos praticamente, mesmo no caso em que o modelo é considerado como de imigração ilegal, praticamente esses grupos agem dentro do território nacional praticamente a seu belo prazer. Mas, Rafael, é um aspecto só dizer, que é importante dizer, e tive bem pouco tempo a falar com o doutor lá antes de entrarmos para o debate, é que a própria migração traz consigo também outros perigos para a sobrevivência do próprio Estado. Porque elementos históricos demonstram que esta tipologia criminal não tem relação com Angola. A questão, por exemplo, de roubo de bens de domínio público, sobretudo mármore em cemitérios, a questão de equipamento elétrico, são práticas delituosas típicas de países da África do Oeste. Isto tem sido provado e demonstrado que a maior parte desses grupos que operam na prática desses ilícitos penais estão associados a pessoas
ligadas à África do Oeste. E aí qual a conclusão que nós chegamos? É necessário não somente recebermos os migrantes, mas devemos compreender os fundamentos da migração. O que acontece quando a gente migra para a Alemanha ou para os Estados Unidos, não somente há um processo de recepção, mas esses Estados estudam o fenómeno na sua profundeza. Por que razão é que o cidadão X migrou para os Estados Unidos? O que é que se sabe sobre ele na sua origem? Quais são as suas habilidades profissionais? Ou seja, há aqui um conjunto de fatores que nós temos que estudar para podermos compreender. Porque receber migrantes, e há aqueles chamados migrantes que são o chamado fator de risco. Pois. Como, por exemplo, um migrante que é um fator de risco, há países específicos que estão associados à criminalidade. Dali que o nosso modelo deve ser uma reflexão nacional. Mas temos um modelo? Não temos. Nós temos instrumentos normativos, mas até agora que nós não temos, disse bem aqui o doutor, que, por exemplo, em determinados bairros da cidade de Luanda, a língua predominante são as línguas nativas da origem dos migrantes. Quer dizer que o processo de socialização, o processo de integração é deficiente. Já na Alemanha, a primeira condição para o reconhecimento da migração, a aceitação como migrante, é que ele tem que falar necessariamente alemão. Tem que ser uma mais-valia do ponto de vista profissional. Vamos só dar a palavra. Posso me referir a 3 coisas. O professor Raimundo Limas disse que temos que proteger as liberdades das pessoas. Isso é mesmo verdade, né? Não podemos ser xenófobos. Aqui o doutor se referiu à regulamentação. Exatamente. O que acontece? Acontece que um cidadão qualquer vem em Angola à busca de um bem-estar social. Tem logo acesso à identidade angolana quando existe uma lei na Assembleia Nacional que diz que quanto tempo um cidadão pode estar neste país para obter a nacionalidade angolana. Referiu-se aqui a imigrantes, suponhamos, ocidentais brasileiros. Esses, um ou outro caso, são imigrantes de qualidade. Existe alguma fuga, alguns também que vêm por aí, mas não é a maioria. Outro caso, eu, por exemplo, trabalhei na Lunda Norte, de 85 a 95. Quando cheguei lá, já havia elementos que invadiam as áreas de diamante, alguns até a aliciarem os elementos de segurança do Estado, de direção de segurança de diamante. Se faziam de mulheres, principalmente as mulheres, para entrarem, mas o objetivo era garimpar os diamantes. Hoje, não sei se alguém vai me contrariar, a Lunda Norte está altamente invadida por elementos que supostamente angolanos, mas só vêm lá para garimpar. Eu, por exemplo, fui refugiado daquele motivo provocado por conflito armado. Eu fui no Congo, Zaire, não era ainda Zaire, eu fui no Congo em 1970. No Congo, mesmo nesse momento, você ou se integra, ou você fica excluído. Você pode ir agora em Kinshasa trabalhar. Se você não falar Lingala, você é um elemento estranho. Mesmo nos bairros... Vou avançar mais um pouco. Como é que o Kabila conseguiu expulsar 50 mil angolanos em 2009? Os congoleses têm um sistema de controle dos estrangeiros, que eles podem não te fazer nada. Você até pode ficar lá 50, 60 anos, mas o dia que eles acharem que querem te fazer mal, vão mesmo te buscar, com aquela desordem que eles têm. E de outra maneira, os angolanos, porque o Congo é o país que recebeu mais angolanos aqui a nível da África. Nós criamos uma cultura de permissibilidade. Desculpe, só doutor. No Congo era difícil você ouvir que o angolano tal fez. Aliás, os angolanos são referenciados. O mais velho, aquela dos ombros, chamado Mingué Dimbala, a história que se conta lá e é herói deles, é um deles que construiu os primeiros prédios em Kinshasa. Então, João Gonçalves, neste caso, e a questão, insisto, como regulamentar sem ter aqui um princípio radical? Não, as instituições existem. As instituições têm que funcionar. Um cidadão, para ir tratar um bilhete de identidade, para se transformar em angolano, tem
que ter uma lei que diga que esse senhor hoje é angolano, porque não pode ser peixe e ao mesmo tempo... Peixe também é carne, desculpa. O que está acontecendo? Os elementos que recebem aqui os nossos passaportes, depois de ter o bilhete de identidade, viajam, posto lá já não são angolanos. E começam a levar uns hábitos que os angolanos... Mas este é todo um cenário também permitido pelo próprio angolano, não? O problema não é dos migrantes. A própria vulnerabilidade Não é o próprio angolano a permitir tudo isso? A vulnerabilidade das instituições. Quando se fala, por exemplo, em falsificação de documentos. Falamos das instituições. Nós temos que ter instituições republicanas e vocacionadas para defender o interesse público. E quando elas se tornam vulneráveis, e nós assistimos hoje, por exemplo, ao lado de cada conservatória tem uma casa que se dá almoço. Eu tenho verificado isto. Exatamente. E em cada casa que se dá almoço, nós encontramos cidadãos estrangeiros. Não é importante agora dizer quais são as nacionalidades, para não ser visto uma questão pejorativa. Exatamente. Mas encontramos cidadãos estrangeiros que passam todo dia naquela casa que se dá almoço. E o que é que nós verificamos? É o próprio funcionário do notário, da conservatória, que depois da meia hora entra naquela casa e sai. E a gente verifica, observa, que há uma relação de promiscuidade entre a casa que se dá os almoços e os funcionários públicos que funcionam ali. Então, é preciso combater... A casa acaba sendo um disfarce para... Perfeitamente. É preciso construir-se instituições, primeiramente, fortes, instituições republicanas e vocacionadas para o serviço público, porque um dos maiores déficits que nós temos é na organização e na estruturação do trabalho público. Isso faz com que muitas vezes o cidadão, ele mesmo sem estar no presente, ele reconheça uma procuração irrevogável. Portanto, quando a procuração é irrevogável, o regime jurídico estabelece que a presença daquele que vai transferir os poderes é indispensável. Então, há aqui um conjunto de fatores que devem merecer um estudo alargado, um estudo profundo por parte do Estado e definir-se políticas migratórias que não comprometam o interesse dos migrantes, mas que, sobretudo, compreendam os fundamentos da migração e tenhamos a coragem de dizer que este fenómeno migratório ou este elemento de natureza migratória pode ser rejeitado porque não preenche os requisitos previstos na lei. O que nós estamos a fazer o quê? É receber todos em simultâneo e depois, uns inclusive, acabam-se já por sobrepor-se ou até mesmo afrontar as próprias autoridades. Vimos agora um vídeo em que estrangeiros estavam a bater agentes, portanto, da Polícia Nacional. Exatamente. E aquilo que eu fiz referência logo no início, na encíclica Rerum Novarum, que é a encíclica do Papa Leão XIII, quando ele dizia que é necessário, sim, aceitarmos os migrantes dentro dos marcos da dignidade da pessoa humana, mas a reintegração tem por finalidade aqui a salvaguarda dos interesses dos nativos. Significa que aceitamos aqui o nosso irmão brasileiro, mas nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que o exercício da sua atividade, o exercício dos seus direitos comprometa o interesse do nativo. Exatamente. Portanto, aqui nós somos obrigados, primeiramente, a amar Angola e só depois podemos receber o nosso amigo brasileiro. Né? Sim, Raimundo, está pedindo a palavra. Não, eu só queria dizer o seguinte, há uma complexidade muito grande, evidentemente. Nós temos essa unanimidade, eu acho, né, na visão da questão da imigração e da integração social. Mas a diferença básica daquilo que estamos falando, por exemplo, dos brasileiros, europeus, a diferença básica para os africanos que vêm aqui é a motivação da vinda desses estrangeiros para cá. Difere muito, né? Os brasileiros vêm aqui basicamente para trabalhar. Né? Trabalhar, eu falo como empregado, como empreendedor, não é? Os africanos, muitos vêm também com esse objetivo, mas outros vêm porque estão fugindo da guerra, por exemplo. Estão fugindo dos movimentos dentro dos seus próprios países que terminam indiretamente expulsando essas pessoas de lá. Isso nós já tivemos aqui em Angola também. Não vamos esquecer do período em que nós tivemos aqui a maior guerra da história civil contemporânea. Foram 3 décadas, 26 anos. E isso fez com que muita gente também saísse do Brasil ou de Angola para ir para os países vizinhos também. Não vamos esquecer disso. Aliás, a questão da emigração, ou seja, da saída, né? Porque nós só estamos falando da entrada
entrada, que é a imigração, mas a questão da imigração também é muito forte. Eu sinto isso, por exemplo, ainda hoje, não é? Quando a gente fala sobre a quantidade de pessoas que procuram vistos na embaixada, agora no consulado brasileiro, é o primeiro consulado que nós temos em África, não é? Foi recentemente, este ano, foi inaugurado, e há uma procura enorme. É uma média de 40 mil pedidos de vistos no ano. Estão sendo concedidos cerca de 200 por semana, que dá um total de 9.800, 600 vistos. Então, fica um grande número acumulado. Não fica dentro do consulado, porque tem a VSF, que faz ainda a triagem para receber esses registros e tal, esses pedidos de visto. E aí nós temos problemas os mais diversos. Muitos desses vistos, que inclusive são analisados, têm a ver com a falsificação de documentos. Falsificação de documentos, a falta de capacidade financeira para comprar passagens de volta, não é? E tem a ver também com o objetivo não declarado de ficar fora do país, aí por questões diversas, questões econômicas, muitas vezes, mas também questões sociais, do ponto de vista da educação e da saúde, principalmente. Então, além, claro, do lazer, você tem também do ponto de vista social, mas no Brasil são essas questões que nós vemos, não é? Precisaríamos... Agora foi firmado um acordo entre o Brasil e Angola muito importante, um acordo que coloca a Polícia Nacional de Angola e a Polícia Federal do Brasil em entendimento para que os mecanismos que já existem no Brasil de controlo, principalmente da entrada de pessoas que não têm os objetivos mais nobres, digamos assim, que sejam impedidos. Esse é o primeiro passo. E isso aqui vai ser muito importante, essa integração. De monitoramento de quem vai ao Brasil. Ou mesmo ter de interrompê-los, porque é um monitoramento preventivo e é de interesse dos Estados. Bem, José Rodrigues, é o preventivo. José Rodrigues, Raimundo Lima, Rafael Aguiar e também João Gonçalves. Vamos fazer só uma breve pausa para o intervalo, tomar uma água. Voltamos daqui a pouco e olhar também para a questão que tem a ver com o contributo destes imigrantes, ou pelo menos o contributo que podiam dar para o desenvolvimento económico e até social do país. Como é que, se bem integrados, isso poderá contribuir de forma positiva? É uma questão que poderemos também responder no próximo bloco. Fazemos um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Ora bem, estamos de volta para a segunda e última parte do Girassol Debate. Na edição desta segunda-feira estamos a falar da imigração e a integração social em Angola, olhar para os maiores, aqueles que mais procuram Angola para viver, seja por qual for o motivo, e aqui também já falamos muitos por questões que têm que ver com as guerras, outros à procura de melhores condições de vida, no caso emprego e até comércio, mas há realmente a questão que tem que ver com a regulamentação, e falávamos disso insistentemente na primeira parte, a questão da documentação, por exemplo. José Rodrigues, gostava de começar consigo numa visão jurídica e até legal, já que é jurista, ajudar-nos a compreender como é que se pode olhar, e também aqui o João Gonçalves já falava dessa questão de que entrou e no dia seguinte tem documento angolano. Como é que se pode ver esta situação e se corrigir? Não, certamente que uma das maiores patologias que Angola enfrenta enquanto Estado reside no facto das instituições serem muito frágeis, serem instituições vulneráveis, onde habita sobretudo a corrupção, a improbidade pública, que são fenómenos que acabam por vulnerabilizar estas instituições. Então, nós precisamos de fazer reformas profundas, sobretudo nos setores estratégicos do Estado,
estou aqui a falar do setor migratório, criando aqui agências que possam trabalhar não somente no processamento e no monitoramento dos cidadãos migrantes, mas também agências que possam diagnosticar com profundidade a origem desses migrantes, os fins que eles perseguem e, sobretudo, definirmos um quadro normativo ou um quadro metodológico onde todos esses migrantes poderão, digamos, ser integrados mediante políticas sociais que permitam que eles sejam integrados, se possam transformar também em fatores de produção, em fatores de desenvolvimento, e que o Estado possa efetivamente tirar proveito do fenômeno migratório, definindo sobretudo aqui linhas de uma migração de qualidade, como por exemplo, e disse bem o Aguiar, é necessário sabermos quem vem para Angola, o que vai fazer em Angola, como vai fazer em Angola, e aqui efetivamente o Estado definir depois um quadro regulatório que vai definir a integração desta comunidade ou das comunidades que pretendem fixar-se em Angola. Agora, certamente que nós apoiamos que os migrantes sejam tratados à luz da dignidade da pessoa humana, mas é preciso também que a integração destes mesmos migrantes não possa comprometer aqui o interesse dos nativos. Estamos a ver agora muitos fenómenos de natureza criminal que ocorrem em Angola, que não têm relação com as nossas origens culturais, não têm relação com o nosso padrão social, mas que estudos feitos chegamos hoje à conclusão que é também produto da própria migração ilegal. E aqui disse bem o João Gonçalves que, por exemplo, na província da Luna Norte, está assente que há hoje um fenômeno migratório muito intensivo, sobretudo à margem da própria lei, em que cidadãos migrantes invocam a migração para justificar a manutenção no país, da presença no país, mas para praticar atos inconfessos, atos que comprometam, sobretudo, o interesse do próprio Estado. Muito bem, nós José Rodrigues falava da questão das instituições. Deixa-me sublinhar uma vez mais que, por causa mesmo desta necessidade de olharmos para a tarefa das instituições, contávamos ter aqui o Serviço de Migração e Estrangeiros, infelizmente não respondeu à nossa solicitação e daí que não temos aqui o SME, mas estamos aqui a olhar para esta questão que tem a ver com a imigração e integração social em Angola. Raimundo Lima, no caso dos brasileiros, como é que tem sido este processo de acesso à documentação legal? Olha, o nosso jurista usou uma expressão que nós não podemos passar por cima. A questão da corrupção em Angola precisa continuar a ser combatida de forma muito efetiva, porque nesta área, por exemplo, da concessão, né, de vistos e tal, muitas vezes você cria dificuldades para obter facilidades. Nós, do Brasil, temos encontrado muitas vezes isso. Então, é preciso que as normas, não basta ter lei, é preciso colocar na prática a lei que é criada. Porque senão você cria... Boas são as leis quando aplicadas. Quando aplicadas, não é? Não adianta fazer boas leis, teoricamente, se elas não são praticadas. E isto ocorre muitas vezes aqui. Então, nós, brasileiros, achamos que se houver, e é fácil haver, uma reestruturação, uma mudança, sobretudo na forma de tratar a concessão de vistos aqui, tanto aqui quanto no exterior, não é? Pode ser muito mais simplificada, e se você simplifica, você reduz a possibilidade de funcionários, até dirigentes, usarem dos métodos de corrupção que terminam fazendo com que dificulte a entrada muitas vezes e a legalização, não é só a entrada, às vezes a legalização também, quer dizer, tem muita gente que trabalha aqui, vamos ser muito claros, antigamente era pior ainda, que trabalham aqui sem o visto de trabalho. E como é que isso tem funcionado? Como é que vocês, no caso dos brasileiros, insisto, se têm estado a legalizar em Angola? Sim, aí você tem que trabalhar para obter esse visto de trabalho, que é o visto adequado, e aí você recorre a despachantes, você recorre
aos dirigentes amigos para que influenciem. Quer dizer, isso precisa fazer com que seja uma normalidade. Não há esta normalização. Facilidade. Isso nós ainda temos dificuldade. Melhorou. Sem dúvida melhorou. Eu estou aqui há 25 anos. Né? Quando eu cheguei, era muito pior. Eu sou residente aqui há mais de 20 anos. Então, mas eu sei que hoje é muito melhor, é mais fácil obter-se esses vistos de trabalho. Mas não é tão fácil assim. Cria-se dificuldade do tipo que você vai ter que sair do país para voltar. Muitas vezes, em vez de você conceder aqui mesmo a renovação do visto. Então, são uma série de fatores que burocratizam e terminam prejudicando o país. Exatamente. Não é? Burocratizam mesmo. Quer dizer, a desburocratização é fundamental. O grande problema que nós temos aqui é exatamente o ambiente de negócios aqui, para atrair investidores estrangeiros. Nós temos uma série de dificuldades legais, não é? E não só, que terminam dificultando que os estrangeiros venham para cá para investir e para se integrar à sociedade angolana. Bem, vai ter mais oportunidade de falar dessa questão do ambiente de negócios, até porque vamos olhar para o contributo dos imigrantes. Mas, Rafael Aguiar, a questão levantada aqui pelo Raimundo Lima das facilidades para o acesso, por exemplo, às vezes de trabalhos ou dificuldades, pode criar choques culturais. Se olharmos para aquela questão que falava da imigração de qualidade e aquela não de qualidade, quando falava, por exemplo, dos oeste-africanos e dos asiáticos, americanos e europeus? Sim, pode, mas o nosso problema, repito, a nossa cultura organizacional não coloca entraves à imigração. A nossa E sociedade... devia colocar? Sim, mas deveria colocar em determinadas situações precisamente isso, no sentido de atrair, porque a preocupação é essa, primeiro, das pessoas estarem numa condição legal, segundo, de trazer uma mais-valia, mas eu não sei se a nossa natureza, esse fator tem a ver com o facto de nós termos sido um povo que teve que emigrar, quer dizer, sair de Angola por razões de guerra. O que eu estou a dizer é que a nossa cultura organizacional, as políticas públicas, a nossa atitude oficial e oficiosa, ela incentiva a imigração. Esse fator é agravado com o facto de termos problemas nas fronteiras, de controlar as fronteiras para travar a imigração ilegal. Está a ver? E então, o povo angolano, o Estado angolano, por isso é que o problema da radicalização não se coloca em Angola. Pode-se colocar hoje em Portugal, com a ascensão da extrema-direita, pode-se colocar na Alemanha, na Itália, mas em Angola não se coloca. Nos Estados Unidos, principalmente. Não se coloca porque nós somos permissíveis e, de forma direta ou indireta, nós incentivamos a imigração. Mas, Guia, peço perdão, é que esta permissibilidade das autoridades angolanas... Eu não estou a dizer hoje, que é boa. Não, perfeito, percebi. Hoje ela pode não representar um perigo. Porque essas comunidades, sobretudo aqueles migrantes que vêm para Angola com fins contrários, sobretudo à própria lei e à Constituição, que se organizam, que se estruturam, podem representar um perigo nos próximos 30, 40 anos. Mas eu estou a enfatizar a nossa cultura organizacional em relação à imigração. Estou a enfatizar os modelos que o Estado angolano adota em relação à imigração, precisamente para dar a entender que tem aspectos positivos, que é, portanto, a vinda de investidores estrangeiros, a vinda de turistas, a vinda de professores, etc., para virem, portanto, à imigração cultural. Essa é a imigração de qualidade, mas também aspectos negativos, que é a vinda de pessoas, primeiro de forma ilegal, e depois, portanto, associados a esses fenômenos todos migratórios que hoje em dia fizeram com que houvesse a ascensão da extrema-direita na Europa, que é o tráfico de seres humanos, a lavagem do dinheiro, o terrorismo, etc, etc. Portanto, o Estado preocupar-se com isso não significa que está a radicalizar, não significa que está a ser xenófobo. Significa que está a ter
uma visão estratégica a curto, médio e longo prazos, portanto, acolhendo aqueles que trazem uma mais-valia, mas tendo cuidados e travando aqueles que podem efetivamente representar isso. Há aspectos um pouquinho mais complexos que nós não nos referimos, mesmo do ponto de vista político. Porque quando imigram pessoas, e essas pessoas depois entram em contato com as nossas populações, conforme já disse, acaba criando grupos humanos, comunidades etnolinguísticas. Cada comunidade etnolinguística, em função da origem e do contacto, representa diferentes religiões, representa diferentes formas de pensar político, econômico. E amanhã podem haver aqui casos um pouquinho mais graves. Doutor. Portanto, é por isso que é mesmo fundamental que se discuta isso. É mesmo fundamental que hajam políticas públicas que previnam isso, incluindo o controlo das fronteiras e a fixação a eliminação, dos imigrantes. portanto, a minimização o máximo possível, a eliminação da corrupção. João Gonçalves tem a palavra para esta Gosto questão de da citar funcionalidade. coisas que eu vi, mas primeiro vou dizer, na minha rua onde eu vivo, já há cerca de 7 ou 8 igrejas, e por exemplo hoje eu não dormi. Esse sistema das pessoas, quando alguém morre, bloquear as estradas, não são nossos comportamentos. Esse sistema de quando alguém morre, a praça tem que paralisar para a pessoa ser chorada na praça, não é problema de Angola, mas eu vejo isso. Mas já fora, eu falo muito do Congo porque eu vi, já em termos de integração, em termos de produção. Em 1977, os catangueses atacaram o Congo. Atacaram o Congo. Depois atacaram a segunda vez. O Mobutu é o mais velho, que foi o diretor do gabinete do ministro da Agricultura. O Mobutu disse, não, eu vou expulsar os angolanos. Segundo esse senhor, disse-me isso em 2012, o ministro disse, senhor presidente, se você expulsar os angolanos, vamos morrer à fome. Eles são a fonte de produção alimentar. Exatamente o estão a ver. Os congoleses vêm ocupar lavras aqui à espera até quando o feijão cresce. Porque os angolanos eram trabalhadores, estudantes. Muitos desses que vêm, não têm formação. Há dias ainda pararam alguns, parece que aí na fronteira de Mbanza-Congo, cada um pagou $900 para entrar em Angola. Está entendendo? Esse tipo de gente é muito perigosa, indo já naquilo que o doutor Aguiar disse. O próprio Mobutu foi um ruandês no Congo estudar, chamava-se Bisengimana. Bisengimana estudou na Universidade de Kinshasa e viram que um jovem muito inteligente, o Mobutu tirou-lhe, meteu-lhe no seu gabinete, diretor do gabinete. E no gabinete dele também tinha um angolano vive do Coimba, chamado doutor Nimi Maide Kangimbi. O que o Bisengimana fez? Manipulou o Mobutu para dar nacionalidade a todos os ruandeses que viviam no Congo. Está aí o M23. É um risco que também se corre. O senhor que foi da casa de segurança vindicaram isso. Como que um grupelhozito está nos semear assim esse terror? É só para dizer que temos que ter muito cuidado. Agora, é preciso também haver um acompanhamento depois que os imigrantes entram. Porque, por exemplo... Essa é exatamente a preocupação, porque já estão aqui. Como agora então, monitorar por tudo isso exemplo, para poder organizá-los? Nós não costumamos discutir isso publicamente, mas eu vou trazer o assunto aqui. Eu acho inadmissível, por exemplo, que determinadas empresas lideradas por chineses tenham a chamada cama quente. O que é a cama quente? São 3 turnos que são ocupados, um trabalhador trabalha de 0 a 8 horas, ou dorme de 0 a 8 horas numa cama. Nesta mesma cama, um outro trabalhador trabalha ou dorme de 8 às 16 e outro, nessa mesma cama, dorme de 16 a 24. Eu visitei áreas que eram assim. Começou só com chineses, mas às vezes também envolvia alguns angolanos. Então, isto significa, claro, que os chineses
nesse caso, estão reduzindo a 1/3 o seu custo, porque eu, enquanto brasileiro, dou uma cama para cada funcionário meu, e aí é uma cama para 3. Então, é 1/3 do custo que eu tenho. Mas eu não estou falando apenas do ponto de vista econômico. A minha preocupação é, sobretudo, social. É a questão dos direitos humanos. É a questão do respeito à pessoa humana. O que ele está a dizer é o impacto da imigração sobre a população. Vamos olhar para essa questão também do impacto É o segundo econômico. grupo, os chineses, do ponto de vista dos dados que eu obtive, primeiro são os portugueses, doutor, contrariamente, primeiro são os portugueses, depois os chineses, e depois os guineenses, e depois é que são os congoleses democráticos. Depois é que vem o pessoal do oeste africano. E o que o Raimundo levanta é a questão também do impacto da imigração sobre os direitos humanos das populações nativas que trabalham com os imigrantes. Exatamente. Mas isto só acontece, Aguiar, porque os instrumentos regulatórios, eles até existem. O problema reside na fraqueza das instituições. Mas é exatamente porque muitas Nesse caso, vezes quais as instituições deviam agir aí para... A Inspeção Geral do Trabalho, por exemplo, e que muitos desses inspetores que deviam subordinar-se à legalidade para aplicar corretamente a lei, acabam por deslocar-se da essência da sua missão, praticando muitas das vezes atos de improbidade pública, como permitindo, por exemplo, que uma empresa que foi encontrada em flagrante delito na prática de um conjunto de ilícitos laborais, como, por exemplo, colocar pessoas a trabalhar durante 20 horas de trabalho. Seguidos. E estas empresas não são responsabilizadas nos termos que a lei estabelece. E essas empresas continuam a desenvolver atividade laboral dentro dessa perspectiva de colocar trabalhadores, muitos destes menores de idade, que trabalham 20 horas consecutivas e muitas das vezes o que eles recebem nem recebem um salário mínimo nacional. O que nós temos que fazer é repensar as instituições, reformular as instituições, fortalecer as instituições e torná-las aptas para servir, primeiro, o Estado e, segundo, salvaguardar o interesse legítimo dos próprios cidadãos. Exatamente. Porque enquanto não haver responsabilidade, não haver processos de responsabilização, e até porque agora foi aprovado o regime jurídico da responsabilização de pessoas coletivas públicas, enquanto as próprias instituições do Estado, nos termos do artigo 75 da Constituição, não forem responsabilizadas por omissão ou por ação, certamente que todos esses atos continuarão a ser praticados, porque os cidadãos estrangeiros avaliaram as nossas instituições e compreenderam que elas são premiáveis, são corruptas e elas atuam dentro de um regime inquinado, porque entre a aplicação da norma e a satisfação do interesse do agente público, o agente público prefere optar pelo bolso. E isso faz com que elas não são credíveis e, não sendo credíveis, tornam-se vulneráveis e a vulnerabilidade acaba por comprometer o interesse do próprio Estado, que no fim do ano é o que sai maior prejudicado de todo este processo. Quer desses trabalhadores que são da classe, portanto, mais baixa, e o problema e o impacto da imigração é este, mas temos que nos referir também dos trabalhadores da classe média, em que o impacto da imigração é que, sendo o nativo e o imigrante, portanto, do mesmo nível, da mesma categoria, mas os salários são dísparos. E o único critério, segundo, portanto, vários relatos, é o facto de um ser natural, outro estrangeiro, e o outro estrangeiro. Portanto, a este caso, Rafael Aguiar, nesse aspecto, por exemplo, a imigração tem um impacto negativo. A este caso, Rafael, negativo na medida em que a massa trabalhadora nacional, do ponto de vista numérico, é maior, fica desmotivada e isso tem impacto na sua produtividade. João Gonçalves, nesta questão daqui deste impacto social, há casos, por exemplo, e já ouvimos várias vezes, dos nativos estarem submetidos aos estrangeiros. A questão do próprio, como é que tudo aquilo funciona. Quando isso pode até acontecer, mas não com a mesma frequência em outras realidades. Seja com a meritocracia. Olha, seja na base da meritocracia, não haveria problema. Aqui o doutor referiu-se à Inspeção Geral do Trabalho. É preciso que essa instituição funcione mesmo, porque há muitas injustiças. Sabe que há jovens que vendem aí nessas lojas, alguns ganham 15 mil kwanzas,
20 mil kwanzas. Quando a loja lucra muito. E não, qualquer loja, então. São lojas também que estavam a fabricar bebidas de raízes, também isso deve ser visto. Bebidas de raízes que não têm valor capitão, nenhum. o que nós temos que ter é uma agenda de país. O próprio regime jurídico dos estrangeiros, portanto, que é a Lei 13/19 de 23 de maio, devia ser ela revista e ajustada à dinâmica do próprio país. É o que acontece nos Estados Unidos da América e no Canadá. O regime jurídico estrangeiro está em permanente mutação, porque sempre que... Tendo em conta a dinâmica da sucessão migratória. E nós temos um regime jurídico muito permeável, temos um regime jurídico que a sua aplicabilidade deixa muito a desejar. E daí que a necessidade da reforma legislativa em matéria migratória não pode ser uma questão apenas do governo, é uma questão de Estado. Então a participação de outros entes nesta reflexão, tal e qual como chama aqui a atenção o Papa Bento XVI, de que sim a imigração, mas sim a integração mediante processos de regulação rígidos. Ok, João Rodrigues, vamos só deixar o João Gonçalves terminar o comentário que fazia. Portanto, os cidadãos estrangeiros, mas permitir Eu a sua estava a integração. aproveitar de denunciar aqui. Porque muitas coisas que se vendem aí não tem mesmo valor nenhum. Um dia, eu fui entrevistar o embaixador da Nigéria, no aniversário lá da independência da Nigéria. Parece que a independência deles é outubro. Eu perguntei-lhe qual era o volume de trocas comerciais entre a Nigéria e Angola. Ele disse-me por aí $1 milhão. Eu disse, provenientes de onde? Porque desses que vendem peças... Isso que eu estou a dizer mesmo. Que vendem peças de carros aí no... Correios e companhia. Eu fiquei assim... Esse senhor nem tem vergonha de me dizer isso. Significa que esses elementos que vendem aí, peças de carro, são elementos que, pronto, não tem... Foi falado aqui, e nós passamos assim por cima, mas algum de vocês falou, de uma questão que beira um pouco a xenofobia. Vamos tentar ver aqui. Quando se fala, por exemplo, mas muitas vezes o angolano recebe menos do que o estrangeiro. Exatamente. Ou o angolano é submetido a uma direção de um estrangeiro. Isso realmente existe, mas a gente tem que ter noção de uma expressão que você usou, que é a meritocracia. Ou seja, nós precisamos melhorar muito a formação aqui em Angola, sobretudo de técnicos, para que haja um preenchimento da demanda necessária de pessoas com capacidade para atender esse desenvolvimento econômico que o país começa a ter. Então, está na base da formação, da educação, não é? Então, não só a nível da educação de nível superior, mas desde a educação básica, porque um dia desse me diziam, por exemplo, a pessoa vai estudar medicina, mas tem que estudar português, porque não aprendeu português no primário, no fundamental. Então, é preciso que a qualidade do ensino seja trabalhada desde o início até a formação. Certíssimo. Porque senão você vai terminar tendo que trazer mais estrangeiros. Certíssimo. Nós precisamos substituir a importação de técnicos estrangeiros, mas para isso nós precisamos estar capacitados para atender a demanda. Eu estou falando aqui como empresário. O empresário tem uma dificuldade grande para... Deixa eu concluir. O empresário tem uma dificuldade grande também para contratar angolanos que atendam a sua necessidade de demanda para a produção mais técnica, mais específica. Né? É por isso que eu estou achando muito importante a parceria estratégica entre o Brasil e Angola, sobretudo depois que o presidente Lula retomou a parceria estratégica a partir de 25 de agosto de 2023, já foram assinados 7 protocolos naquela época e agora foram assinados mais 6. Então, mas são protocolos que, graças a Deus, estão saindo do papel. Isso é muito importante. Nós estamos trazendo, por exemplo, além das formações e tal, nós estamos levando, por exemplo, para o Brasil, né, já 300 angolanos que estão
fazendo uma especialização na área médica e a ideia é que se chegue a 3 mil pessoas. Então, isso é muito importante. Estou dando só um exemplo, né? Essa questão que levanta... Que seja breve para de forma avançarmos rápida, rapidamente. Mas... Essa questão que levanta não é o grande problema. Nós temos sim... Mas é um dos problemas. Sim, é um dos problemas. Um dos problemas nós que temos precisamos sim problemas. atentos. Nós temos sim problemas de educação. Sobretudo, educação do ponto de vista da criatividade, do empreendedorismo, da inovação. E é por isso que micronegócios são feitos por estrangeiros com algum sucesso e o angolano tem alguma dificuldade. E a falta de educação virada para o trabalho. Que O também trabalho, não existe, exatamente. Né? Mas a questão que eu coloco é que, e que tem sido colocada, é que 2 funcionários, um estrangeiro e outro é angolano, que têm competências boas e altas, estão na mesma categoria, mas nós temos a propensão de pagar mais e melhor ao estrangeiro do que ao angolano. Mas agora isso ficou resolvido. Sim. Com a aprovação do Não qualificador ficou. ocupacional. Sim, Isto mas- fica resolvido, mas- porque agora não, as não empresas fica são resolvido. obrigadas a ter um qualificador ocupacional. Mas, que vai nós definir precisamos a grelha avançar rapidamente salarial e a grelha salarial Aí vai o ser problema, definida em não, era função- só para esclarecer que aí o problema não tem a ver com a qualidade de educação. Aí tem a ver, mais uma vez, com uma cultura organizacional. Ok, senhores, precisamos mesmo avançar rapidamente, então eu pergunto, gostava de ouvir, começo por si, João Gonçalves, como reter ou aproveitar o know-how dos imigrantes, dos estrangeiros, para esta questão que tem a ver com o contributo económico e até social deles para desenvolver a economia nacional e o país noutras modalidades ou noutras facetas, por exemplo, a questão da sociedade mesmo. É incentivar, é que o Estado não pode deixar essa gente à margem do movimento de desenvolvimento do país. O Estado não pode só falar do cidadão autóctone, porque tem ao seu lado esses elementos que nós estamos a citar aqui. Então, também é tarefa do Estado trabalhar no sentido de tentar movimentar essa gente para outras áreas de produção, porque a produção não é só vender. É um elemento que abre um empreendimento, por exemplo, uma fazenda ou uma lavra familiar. Também, agora o problema é essas pessoas podem obedecer a isso, como nós obedecemos no Congo, onde os angolanos desenvolveram em termos de agricultura o Congo. Isso também tem problemas de cultura de cada país. Há países onde o povo só vive mesmo de comércio. Sem comércio, por exemplo, você se chega na África Ocidental, a maioria da população, a vida é comércio. Aqui também no Congo, onde eu citei nos Congo, as pessoas é só comércio, ele não pensa em cultivar, mas o Estado organizado pode criar políticas incentivando essa gente e não só se acumular nas cidades, se vieram de facto para viverem conosco, também podem contribuir para as outras áreas da produção, por exemplo, agrícola. José Rodrigues, a questão legal neste elemento que tem a ver com a contribuição fiscal favorece? Certamente que sim. Nós temos que aprovar novos instrumentos de natureza fiscal que permitam uma maior coleta de recursos para o Estado. É preciso que os estrangeiros que exercem uma atividade comercial, independentemente da atividade que eles desenvolvam, são obrigados efetivamente a contribuir para o Estado, pagando os seus impostos, pagando as suas obrigações de natureza social e outras obrigações fiscais inerentes à atividade que desenvolvem. Mas é importante fazer-se uma reflexão alargada sobre os migrantes, sobretudo aqueles migrantes não qualificados, aqueles que vêm por razões muito bem definidas e muitas vezes viradas para a prática de outros ilícitos penais. Angola certamente que está aberta e é bem-vindo que receba estrangeiros que possam contribuir para o desenvolvimento da economia, que possam agregar valor para o próprio país, mas também temos verificado movimentos migratórios que representam um perigo
para as próximas gerações. E no âmbito da própria tutela preventiva, o Estado tem que criar agências que possam efetivamente estudar o fenômeno migratório, compreender a essência do fenômeno migratório, travar esse fenômeno migratório, sobretudo aquele que representa um perigo, portanto, para Angola. Nós temos relações com o Brasil, que são relações de longo tempo, desde 1975, relações de fórum cultural, de fórum político, de fórum social, com Portugal e outros países, mas nós temos países com quem nós nunca tivemos relações, logo não conhecemos o modo de vivendi dessas pessoas. São comunidades muito fechadas, comunidades que bloqueiam o acesso à sua vida social e acabamos muitas vezes por ser surpreendidos no futuro com comportamentos ou até com ações que possam representar um risco à paz social, à própria estabilidade. Não se pretende aqui ser xenófobo ou se pretender criar aqui um quadro chauvinista, mas se pretende aqui termos cidadãos estrangeiros que sejam um fator agregado para o desenvolvimento de Angola. Nós não podemos continuar a ter aqui, por exemplo, cidadãos estrangeiros especializados em tráfico humano. Nós temos hoje um fenómeno que está a se assistir um pouco por todo o país, que é a questão dos raptos, o desaparecimento de pessoas, que são retirados órgãos, crianças que desaparecem, e são todos, é todo um conjunto de tipologias criminais que estão intrinsecamente associadas a países da África do Oeste. Então, estudarmos o fenômeno migratório da África do Oeste é fundamental para nós salvaguardarmos, sobretudo, o interesse nacional. Rafael Aguiar, se nós voltarmos aqui à questão da imigração ilegal, será possível olhar para o contributo fiscal que estes imigrantes podem dar se não há um controle, se não sabem onde eles estão, o que fazem? Como é que vão contribuir fiscalmente, em termos fiscais para o desenvolvimento económico de Angola? Obviamente que não contribuem para o crescimento. Mas ela é uma realidade, a questão da imigração ilegal. Por que não organizar isso? Bom, isso decorre das questões que aqui o amigo jurista já se referiu, decorre da nossa cultura organizacional muito indexada à corrupção e à desorganização, portanto, decorre disso tudo, não é? E é por isso que é fundamental que as leis que existem sejam aplicadas, mas começando, portanto, com as próprias instituições, com os próprios atores públicos que estão responsabilizados em executar as leis. Nós temos que travar a imigração ilegal, depois temos que filtrar a imigração no sentido de atrair uma mais-valia, para que, efetivamente, a imigração possa ter impacto mais no setor produtivo do que meramente no setor comercial. Se o meu amigo olhar para a Via Expresso, eu, como sociólogo, faço sempre essa contagem, e durante uma semana estiveres a contar as instituições que estão a emergir, 90% dessas instituições são comerciais. E quando uma sociedade, portanto, é baseada apenas num comércio e não produz aquilo que vai ser comercializado, está a criar condições para um elevado nível de vida, portanto, vai carenciar o nível de vida, porque não há capacidade de sustentar a economia apenas com a comercialização de produtos produzidos noutras latitudes. E então, esse fator deve ser ligado à imigração, porque nós aplaudimos, por exemplo, a imigração da China, que não colocamos no âmbito dos oeste-africanos. Mas, bem analisada a situação, efetivamente, nós estamos mais inclinados para o comércio, para além dos fatores já referidos. Também estão a provocar dumping. Exatamente. Dumping, para os nossos produtos morrem e eles estão a meter os deles. E não trazem, portanto, ao fim e ao cabo, uma análise a médio e longo prazo poderá não trazer ganhos para o país. Okay. E então há necessidade de haver rigor e há necessidade de haver patriotismo, desde que isso não seja entendido e não deve ser entendido quando um país quer se organizar do ponto de vista da atração de investimento estrangeiro, de turistas, portanto, filtrando
imigrantes que podem trazer prejuízos, isso não pode sequer ser analisado no âmbito da xenofobia. Raimundo Lima, como é que os empresários estrangeiros podem facilitar, ou seja, os empresários estrangeiros, na sua ótica, têm estado a facilitar a imigração ilegal? Não, eu acho que, quer dizer, não sei. Do ponto de vista do Brasil, não. Pelo contrário, não é? Nós estamos querendo cada vez mais trabalhar com a legalidade. O que nós estamos tendo eu falo pelo Brasil. Não vou falar pelos outros países, né? Não vou falar pelos outros países, mas eu tenho certeza que melhorou, sem dúvida, o trabalho do SME melhorou. Desde os 25 anos que eu estou aqui para cá, melhorou bastante, mas ainda há muito que melhorar para que aspectos como esse da corrupção, por exemplo, não se verifique, não se crie, como eu falei, dificuldades para obter facilidades. E isso muita gente do serviço público faz até hoje. Então, é um problema sério que precisa. Agora, os empresários têm buscado, pelo que eu saiba, pelo menos esses empresários brasileiros, que eu estou aqui falando como presidente da Associação dos Empresários Brasileiros e também da Câmara de Comércio Angola Brasil, os empresários têm trabalhado para que cada vez mais nós tenhamos a legalidade obedecida. Como é que tem estado a monitorar a contribuição fiscal dos empresários que fazem parte, pelo menos, da vossa rede? Olha, de manhã, por acaso, nós vamos ter uma reunião com a AGT, exatamente para tratar sobre determinadas normas que foram criadas recentemente para esclarecer. Veja bem, nós vamos ter uma reunião para esclarecer como é que vamos praticar da forma mais correta e se não há alguma coisa que precisa ser contornada, porque é aquela questão da dedução do IVA. Vocês devem estar acompanhando um pouco isso. E esta forma de trabalho, nós vamos sentar com as autoridades, vamos discutir, vamos ver o contributo que podemos dar, né? Por outro lado, por exemplo, amanhã também eu vou ter uma reunião. Quem vai, inclusive, amanhã liderar a nossa equipe é o nosso diretor executivo, o Guilherme Basso. E eu vou ao encontro com o ministro da Agricultura, daqui, né, os Arcos dos Anjos, quando nós vamos discutir também outras questões de ambiente de negócios e mecanismos para facilitar a vinda de mais empresários, de mais recursos, de mais trabalhadores, de maior conhecimento, ou seja, de transferência de know-how, né? E também de mudar a legislação para atender às necessidades reais. Eu vou tratar amanhã, por exemplo, de uma questão que é a questão dos transgênicos, por exemplo. Então, não se admite muito, não se admite, por lei, não se admite trazer sementes geneticamente modificadas para aumentar aqui, mas se consome os geneticamente modificados todo dia na sua mesa, na minha mesa, na sua mesa, os produtos que vêm do exterior são transgênicos em sua maioria. Raimundo, já que está com a palavra, só para concluir. Considerações finais. Considerações finais. Então, é preciso acabar com o pré-conceito, quer dizer, com um conceito que a gente traz arraigadamente e que nós precisamos fazer com que haja uma modificação da legislação para permitir que coisas como essa aconteçam. Porque o que nós pretendemos é aumentar vertiginosamente a produtividade e a produção nacional, sobretudo agrícola, para atender à necessidade de alimentação do povo angolano. Muito bem. Eles precisam ter comida mais barata, precisa ter comida em melhor qualidade, e precisa também ter comida em quantidade maior, mais barata, não apenas. Não é? Mas muito obrigado, Raimundo. José Rodrigues, 30 segundos para considerações finais e uma nota muito rápida. Como é que olha para... qual é a sua visão sobre o olhar das autoridades quanto à questão da imigração ilegal? Bom, eu continuo a ver um posicionamento omisso por parte das autoridades. Continua a haver um silêncio administrativo perante factos relevantes que comprometem o interesse público, mas é necessário continuarmos a pressionar as autoridades para que elas possam agir em prol do interesse comum,
sobretudo salvaguardando aqui o interesse do Estado e, concomitantemente, o interesse legítimo dos estrangeiros e dos cidadãos, criando aqui políticas de equilíbrio para que estas pessoas possam continuar em Angola, exerçam a sua atividade, mas que não possam colocar em perigo o interesse comum, o interesse nacional, o interesse dos nativos. Só para terminar, o Papa Francisco defendia os migrantes na perspectiva de salvaguardar os interesses desses migrantes, mas, sobretudo, o Papa Francisco defendia a tese segundo a qual que a integração estava condicionada o bom comportamento dos mesmos. Isto pressupõe dizer o quê? Que aqueles migrantes que estão em conflito com a lei, que atiçam ou praticam atos que confrontam o próprio Estado, estes não servem para Angola, devem ser devolvidos aos seus próprios Estados. Rafael Aguiar, conclusões? A conclusão é o seguinte. Apesar de nós termos estratificado os imigrantes que vêm da Europa, do Brasil, e estarem enquadrados no âmbito do investimento estrangeiro, no âmbito do fomento do turismo e serem tidos bons imigrantes, apesar de alguns aspectos que nos referimos, e a caracterização dos imigrantes que vêm do oeste africano e de outros países africanos ser um modelo mais ilegal, nós precisamos dizer que Angola é um país africano. Precisa fomentar, portanto, uma relação com os países africanos e atrair imigrantes desses países africanos, mas que signifiquem uma mais-valia. Sim. Que isso não seja entendido como que estamos a defender que deve haver maior inclinação para a Europa do que para a África. Bem, João Gustavo, 30 segundos, rapidamente. Sim, é mesmo isso que o doutor Aguiar disse. Nós devemos estar a trabalhar para a atração de imigrantes de qualidade. Por exemplo, nós temos problemas de professores, mas sem um bom ensino também, nós não vamos a lado nenhum. Por mais, porque aqui também dá-se muita importância à doutormania, para doutor. Muitas vezes não é preciso ser doutor, tem que ser um elemento bem formado para poder fazer algo para o bem deste país. Segundo, e o último que eu vou dizer aqui, é que esse debate que iniciamos hoje aqui, oxalá que todos os órgãos de informação de Angola comecem a... Não somos os conhecedores de tudo, né? Eu sugiro que os outros órgãos de informação também vão chamando outras pessoas para dar as suas opiniões, porque o país está mesmo ameaçado, esse nosso país. Agora mais com o ouro, outros está aparecendo por aí. Muito bem. Para evitarmos esses elementos que agora vêm com armas para gangues, para zonas... Ficou claramente este recado e que possamos ter sido ouvidos no sentido de dar sequência a este debate que hoje começamos aqui na Rede Girassol, olhando para a imigração e a integração social em Angola, também dos perigos que esta imigração pode acarretar, mas também das próprias vantagens. Senhores, muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade, bom regresso. Você que esteve a acompanhar-nos a partir da sua residência, igualmente muito obrigado. Sabe que voltaremos na próxima segunda-feira. Boa noite, fique bem.